ninguém está vivendo o presente. Qual é o spa hoje que mais cresce no mundo inteiro? Detox digital. Hoje você tem a dependência digital, está quase batendo com a dependência de drogas. Eu acho que a pandemia ajudou muito. As pessoas ficaram se relacionando por rede social, esqueceram, estão desaprendendo a se relacionar de verdade. Em todos os sentidos, né? As relações estão muito ligadas hoje com a internet. As pessoas hoje marcam encontro, começam a namorar, desmancham namoro, desmancham casamento, tudo pela internet. As pessoas não estão mais sabendo conviver. Então junta essas pessoas, dá confusão. Então, eu acho que tem isso. Agora, eu fico muito preocupada, porque essa polarização está muito ruim. E se você for ver bem, a internet, as redes sociais principalmente, já era um fenômeno. Com a pandemia, esse fenômeno foi elevado à 10ª potência. O que acontece é que a gente esquece que aquilo ali é governado por um algoritmo. É uma inteligência artificial programada. E não é programada para te fazer um cara mais flexível. Não é programada para me fazer... É o contrário. É uma bolha. Então, assim, vamos supor que você goste de tênis. Aí eu também gosto de tênis. A partir dali, tudo que acontecer de tênis vai aparecer pra gente. Então, eu deixo de ter contato com outras tribos para só ter contato com uma bolha. Porque, assim, as redes sociais são comandadas... por uma inteligência artificial, que é programada por alguém. Mas esse alguém que programa a inteligência artificial, programa com a intenção clara de ver o perfil de consumidor que você é. Entendi. Porque o objetivo das redes sociais basicamente é te manter o maior tempo possível nas redes sociais. E como é que faz isso? Te mostrando só coisa que você gosta. Claro, você vai criando um universo que... é seu e de meia dúzia de pessoas. Você vai tendendo a ficar radical. Porque você só vê aquilo, você só debate aquilo. Por exemplo, as praias no Rio de Janeiro, você é carioca. Você lembra que a gente falava assim, a turma do posto 6, a turma do posto 9, a turma do arpoador. Era separado, né? E a gente brincava que a faixa de areia definia quem a gente era. Isso na praia. Agora você imagina numa rede social. Isso foi a um extremo. Nós evoluímos como espécie justamente por sermos diferentes e nos complementarmos. Numa reunião de homens primitivos, tinha aquele que sabia mais o movimento da caça, aquele que preparava a caça. Isso sempre, a união das nossas diferenças nos levou à evolução. Porque pensa bem, Igor, nós somos uns animaizinhos muito mequetrefe. Morre à toa. Né? A gente morre à toa, a gente precisa de cobertor, porque a gente não é peludo que nem um urso, veloz como um tigre, como um leopardo, sim. A gente não tem musculatura como um tigre, a gente é um animalzinho esquisito, entendeu? E ao mesmo tempo dominamos o reino animal no planeta, isso aí não tenha dúvida, mas dominamos não porque a gente é super, ultra inteligente, porque a gente se colaborou. Durante toda a história da humanidade, homens e mulheres separavam e se complementavam nas tarefas. Os homens iam caçar, as mulheres cuidavam da vila, né? Aí que surgiu as primeiras vilas, que era mais a área familiar. Hoje é uma competitividade, ninguém complementa mais ninguém. E isso está acontecendo de uma forma muito... Se as pessoas notarem, as pessoas não estão notando isso. E eu acho que esse hoje é um movimento de massa. As pessoas não têm noção para onde estão indo. Então elas se agarram a símbolos, a pessoas. Porque, por exemplo, quando você fala assim, herói. Cara, qual o conceito de herói? O conceito de herói é uma pessoa, a jornada do herói, aquele que foi contra tudo e todos, contra a lógica, e no final triunfa o bem. Hoje em dia você vê, aí você tem reality shows que falam assim, meus heróis. Heróis de quê? Porque o herói, ele te inspira, ele te dá uma sensação tipo assim, porra, é possível trilhar uma coisa legal, chegar a algum lugar. Isso é a trajetória do herói, né? Inspira os outros. O que a gente vê hoje sendo chamado de herói
Não tem esse conceito. Antigamente você, para encontrar alguém, você tinha que ir a uma praça, você tinha que ir a um shopping, você tinha que reunir uma galera. Hoje você não precisa. Tá na mão, tá na palma da mão, na palma do seu celular. Então, assim, as pessoas acham que tem um poder imenso. Não tem, porque elas vêm ali, estão falando ao mesmo tempo, sei lá, com 1000 pessoas, ou porque foi curtido o que ela postou por 10.000 pessoas. Só que tem que aquelas 10.000 pessoas não são 10.000 pessoas com as quais você tem algum tipo de intimidade ou afinidade. A massa, ela é alienante, ela se comporta de uma maneira muito pior do que cada um individualmente. É feito gado, né? Então, eu fico com muito receio. É interessante verdade. essa escolha de palavras. Não, é muito... É um efeito manada que a gente É um efeito manada, porque assim, e todo efeito manada é alienante. Por quê? Porque individualmente eu paro, eu reflito, eu faço a minha separação. Isso aqui é o que eu penso, isso aqui é o que o Igor pensa, isso aqui é o que o Alex pensa. Não penso, mas a gente troca ideias com todo respeito. Agora, do momento que isso vira um grupo disso, como torcidas organizadas. Eu tive um paciente que era o garoto mais tímido, mais tranquilo. Eu tratava ele por excesso de timidez. E aí um dia eu recebo um telefonema, o pai falando, olha, o fulano foi preso, porque ele foi para a torcida organizada, uma das torcidas organizadas do Flamengo, e ele saiu batendo. Eu falei, ele? Eu fiquei chocada. E aí passou aquilo, o efeito manada. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, eu não sei, mas aquilo me dá um poder. E isso tem uns 15 anos. Não tínhamos redes sociais. Eu estou falando de um movimento, de uma torcida organizada. Imagina isso hoje, com esse poder. Então, eu acho que a gente está vivendo um tempo novo, que ninguém está se dando conta, que a gente discute com as pessoas, às vezes por nada. Eu me recuso, por exemplo, Igor, a discutir, ou deixar de falar com alguém por causa de política. Porque assim, eu vi gente chegar no consultório e deixou de falar com o pai. Pai com 83 anos. Eu falei, mãe, cara, filho. O que você vai fazer? Teu pai tem 83 anos, pelo amor de Deus. A sua relação com ele tem que ser maior que isso tudo. Porque os políticos passam. E passarão. Não tenha dúvida. A história vai botar cada um no seu lugar. Agora, porra, pai e mãe, sabe? É os caninhos da alma da gente. A gente não pode fazer o que está fazendo. As pessoas estão brigando de deixar de falar. Esses grupos de WhatsApp de família virou uma batalha. Por exemplo, qual foi o último grande gênio da humanidade? Tesla. Isso foi no século passado. Assim, a gente tem uma carência hoje de gênios. Cadê nossos gênios? Cadê os gênios? Muito simples. Com a tecnologia, primeiro que ela toma um tempo enorme. Para ser gênio tem que ter tempo e transpiração. Einstein dizia isso, né? 99% de transpiração, 1% de inspiração. Você tem que ter aquela coisa de estudar, abrir novos caminhos no cérebro. O cérebro é como se fosse uma grande floresta. Então, se você só usa um tipo de conhecimento, aquele conhecimento é como se abrisse uma trilha. Aquela trilha você vai ficando usando. Cadê as outras trilhas? Né? Então, a criatividade está muito pouca. Se você for ver, tudo que está aí nada mais é do que os últimos grandes gênios deixaram já ensaiado. O computador, o laser, eles só estão aprimorando, mas tudo já foi deixado anteriormente. A gente tem hoje uma carência de gênios. E tem uma coisa que eu acho pior, os pais estão dependentes tecnológicos. Então eu tenho crianças que chegam e falam assim, eu não aguento mais minha mãe no telefone. Do tipo assim, a criança, tipo assim, mãe, chega. Qual é o spa hoje que mais cresce no mundo inteiro? Detox digital. Verdade. Hoje se paga, os spas mais caros do mundo, você paga caro. Muito caro. Muito caro. Muito. Hoje você tem a dependência digital, tá quase batendo com a dependência de drogas. Tá? Você não tá passando, né, Bia? Exatamente. Porque não se usa mais. Tem muita gente que não usa como uma ferramenta. Não. E sim como preenchimento de tempo. Olha só, tem uma coisa, o cérebro é um órgão maravilhoso.
O cérebro, ele não distingue o que é real, o que é virtual. O que significa isso? Se eu começar a ver alguma coisa de forma repetitiva, eu me habituo a ver aquilo. Vou te dar só um exemplo. Primeira sessão de cinema aconteceu em Paris, tá? E começava a cena, um trem vindo na direção da plateia. Todo mundo levantou e foi embora. Literal, foi um vexame. Primeira sessão de cinema. Hoje ninguém levanta. Porque o cérebro, tipo assim, já sei. Por quê? Porque o cérebro se habitua. Mas se habitua a coisas ruins também. Entendeu? Essa falta de valores, ou essa coisa de você ficar o tempo todo ali, ele se habitua. E fica como uma coisa normal. E tá estourando, assim, os transtornos de ansiedade, disparadamente. Muito. Na adolescência. É muito adolescente e jovem. Porque o que é ansiedade, né? Assim, de uma forma bem leiga. Ansiedade é um excesso de futuro. Né? Eu estar aqui hoje pensando o que vai ser, como vai ser. Essas crianças hoje, eles já estão assim, quando é que eu vou ter o meu primeiro carro que seja de não sei o quê? Quando é que eu vou ter... Cara, ninguém está vivendo o presente.